Nós vamos comentar aqui sobre a vida de um rei de Israel chamado Jeú. A atitude brutal de Jeú. Pode até pôr isso como tema. Fala comigo, a atitude brutal. Fala isso, brutal de Jeú. Agora põe a mão no seu coração e fala: meu amigo Espírito Santo, fala comigo, mexe comigo através da sua palavra. Agora faz assim com o dedinho, assim, ó, com a mãozinha. Fala assim: eu tenho Deus, eu tenho a palavra de Deus, eu tenho a igreja de Deus. Amém? Você sabe que você não está sozinho, né? Amém, meus irmãos? Eu tenho pastor e eu posso orar. Esses são 5 recursos que você tem e que você tem que usar esses recursos na hora da luta, na hora da dor, na hora da perseguição, na hora da adversidade. Você tem que usar esses recursos, porque tem hora que você está sozinho, tão sozinho, ainda mais nessa hora, você tem que pensar: não, eu tenho Deus. Não, Deus eu tenho. Então você tem tudo. Quem tem Deus tem tudo. Mas é ter mesmo, tá, gente? É ter mesmo. É ter Deus. É ser dele e ele ser seu. Ele tem que estar dentro de você. Lá dentro de você. O diabo não entra dentro das pessoas? Sim ou não? O diabo não se armazena dentro da pessoa? Tem muita gente aí possessa por demônio, às vezes por vários demônios. Então olha para você ver o ambiente espiritual do ser humano, a capacidade que ele tem de guardar as coisas e até coisas espirituais. Então o Espírito Santo, ele também tem essa propriedade, sabe? De morar dentro de você. Só que o Espírito Santo, Deus, ele não divide, ele não põe divisória lá, não, vamos deixar esse espaço aqui que eu habito e deixa esse outro espaço aqui para as coisas ruins que esse infeliz está arrumando, mas a gente tem que ter dó, vamos ficar aqui também. Deus não faz isso. Quem está entendendo? Então você tem que ter Deus, é um recurso que você tem. Então por isso vale a pena você andar na presença de Deus, andar no Espírito, viver a fé, ser uma pessoa separada para Deus. Diga amém, né? Então ali você vai lembrando desses recursos, né? Tão gostoso, é tão satisfatório, é tão revigorante você lembrar que você tem a Bíblia, não é? Ah, não, eu vou, quer saber de uma coisa? Eu vou ler a Bíblia um pouco. Gente, isso é maravilhoso demais. Por quê? Porque a nossa mentalidade de servo de Deus não é a mentalidade do mundo, né? Apesar de que Deus fala até com o ímpio pela palavra, ele pega a Bíblia lá e Deus fala com ele, é maravilhoso. Mas só que você já recorre à Bíblia, você que já conhece, você já recorre à Bíblia como um refúgio. É como se você estivesse entrando dentro da igreja na hora que você abre a Bíblia. É impressionante. Diga amém. Aí você lembra: não, eu também tenho meus irmãos. Olha que coisa linda, né? Ontem no grupo de jovens nós fizemos um culto de oração. Mas pensa num culto top, viu? Bom demais. E agora nós estamos bolando o Hug Fight de oração. Porque a oração é uma batalha também, né? É uma guerra, não é? Então, durante os cultos, vai chegar o nosso tatame aí, qualquer hora, em nome de Jesus, toma posse aí, ajuda o pastor a orar nesse sentido, porque já começou a vir, né, Viviane? Visitantes.
meninos que não são evangélicos já começaram a chegar aqui. Já está chegando já, que esse era o objetivo central, né? Então está sendo maravilhoso. Eu tenho muita gratidão a Gleisiane, esposo dela, que, né, se prontificaram. E o Pedro larga lá tudo que ele tem para fazer e vem, né? E dá aula para os meninos, e é muito legal, gente. Se eu fosse vocês, eu trazia os meninos para fazer. Se bem que tá tão cheio que eu tô até com medo. Vai ter que, se encher demais, vai ter que abrir horário. Muito legal. Bom, mas aí a gente vai aproveitar o tatame durante a semana para oração. Nós já montamos um sonzinho lá, já montamos caixa de som. Vai ser da hora demais. Então a gente quer ver aí, né, disponibilidade de horário e tal. De repente até durante o dia sobe lá, deita lá naquele tatame, chora na presença de Deus, ora pro bairro. Já dá para ver o bairro inteiro, dá para ver vários bairros, a Serrinha, dá para ver aqui o São Benedito, o bairro Vieiras, ver tudo. A gente pode orar, abençoar, né? Então você lembrar que você tem a igreja, que você tem irmão em Cristo. Que as conversas fiadas que o diabo joga na cabeça das pessoas, mas lá na igreja, né? Gente, vocês têm que identificar quando é conversa fiada do inferno. Sabe quando fala assim, mas eu tive doente, ninguém lá da igreja. Gente, eu queria desafiar vocês, olha para o pastor, olha para mim. Ninguém liga para mim, gente. Ninguém pergunta como é que eu tô. Quando eu passo minhas guerras, meus problemas, minha esposa quase morre, ninguém liga. Assim, tadinha dela, pastor, como é que ela tá? Ninguém liga não. E aí eu fico, vem cá chorar, eu vou mudar de cidade, procurar novos ares, uma outra igreja. Vocês já me viram falar isso? Não, porque eu sei como é que a vida funciona. Eu sei. Tem momento na vida que Deus pega você, enfia dentro de uma caverna e fala, você vai comer só se o corvo trouxer. Se não trouxer, você vai ficar até sem comer aí sozinho. Tem época que Deus abre o mar, aí você passa com a igreja. Aí a igreja canta, todo mundo passa, é uma beleza. Mas tem hora que você vai para o deserto, fica lá 40 dias. Quantos ficaram dentro, ficam num hospital que Deus livre e guarde, ninguém está lá do lado, né? Tem hora que você passa, mas você tem que lembrar dos recursos. Você não tem que escutar a conversa fiada do diabo. Você identificar, não, mas isso está com um jeito de ser uma conversinha à toa desse demônio na minha cabeça, está tentando entrar na minha cabeça com isso, que ninguém gosta de mim, que não sei o que tem, né? Gente, olha Jó, o que Jó fala, né? O que Jó fala? Uma das frases clássicas de Jó: ainda que o próprio Deus me mate, nele eu esperarei. Nossa, gente, é esse tipo de mentalidade que a gente tem que construir. A mentalidade de gente que já sabe onde quer chegar, que na cabeça dele ele já até chegou, né? Porque, por exemplo, você curte derrota? Curtir no sentido assim, você investe na derrota, você fica ali nela, e você vai falar que não, mas a maioria das pessoas curte. Você vivencia aquilo e não sai daquilo. Você fica lá, não, mas aconteceu isso, hein, senhor? Não. E a pessoa não se recupera, não se levanta, não se ergue. Gente, deixa eu explicar uma coisa para você. Você não é esse momento. Você não é o momento. Você é o que está aqui, ó. Mas tem gente que olha o momento e fala, eu sou isso aqui. Mas você não é.
Pastor, e se o meu momento for bom, eu não sou esse momento? Não. Primeiro que você é o resultado das coisas que você atrai, né? Você entende isso, não? Tá só atraindo coisa ruim? Não é o mundo que tem que mudar, não. É você que tem que mudar. Você é o que você está atraindo. Entende ou não? Não, pastor, então precisa de libertação. Às vezes precisa, às vezes não precisa. Às vezes só se ouvir essa palavra você já mudou aí, ó. Fala amém. Só de você ouvir isso, você já está mudando. Tem gente aqui agora que já está vivendo o melhor de Deus agora. Na cabeça dele ele já está lá na frente. Você compreende isso ou não? Você não é esse momento. Eu vou te falar uma coisa forte. Você não é nem essa pessoa aí, ó. Você não é essa pessoa aí, não. Você pergunta para mim assim: pastor, não, você viu na pandemia o tanto de gente ficou doido, tanto de gente que desviou, tá lá no forró do mamão, não sei o que, fazendo loucuras, né? Por que a pessoa mudou? Não é que ela mudou, gente, é porque ela nunca é aquilo. Nós nunca somos o que a gente acha que a gente é. Pastor, o que nós somos então? No que a gente tem que se apegar para a gente realmente ser? Nós somos a imagem e semelhança do Criador. Isso que nós somos. Pastor, mas e os ataques do inimigo? Pastor, e as lutas, os problemas? E as maldições? Aí você vai entender. É hora de nós sermos brutais, com violência, para manter a nossa integridade. Eu vou contar a história, porque não vai dar tempo de ler um capítulo inteiro, porque se pegar pinçado não dá certo, foge do contexto. Então, essa história está no livro 2 Reis, capítulo 10, do versículo 18 em diante. Então eu vou contar o caso, é melhor. O rei Jeú, tá lá, foi ungido rei sobre Israel. Israel, ele tinha um problema grave, porque Israel já foi escravizado muitas vezes, né? E quando um povo é escravizado, a cultura desse povo tende a desaparecer, a tendência é desaparecer. A religião desaparece, a parte cultural desse povo morre, e fica então a cultura da outra nação que escravizou que prevalece. Israel estava tendo influência de outras religiões, de outros deuses. Começa a lembrar do que eu falei no começo. Deus nunca, Ele quer entrar dentro de você, fala amém. O Espírito Santo quer morar dentro de você, Jesus quer estar lá dentro da sua casa, mas Ele não aceita a divisória. Deus não vai aceitar morar num sobradinho com você, Ele em cima ou vice-versa, vocês lá na liberdade embaixo. Ou é ou não é. Fala amém. Então, fala de novo essa palavra, brutalidade. Eu vou te levar para um sentido bom dessa palavra, tá? Que é brutalidade, ninguém deve ser bruto com ninguém, né? Mas eu vou te contar uma máxima sobre a guerra. Tá tendo guerra agora, Rússia e Ucrânia, né? Até nem estou acompanhando esses últimos dias, não sei se terminou, tá tendo ainda? Tá em guerra ainda, né? Como que eu vou reagir à brutalidade da Rússia? Qual que é a nossa reação para vencer a brutalidade da Rússia? Nós só vamos vencer a Rússia com mais brutalidade, com extrema brutalidade. É por isso que até agora ninguém entrou, você entendeu? Ou não? Vai, deixa o presidente da Ucrânia lá se virar, manda uns revolvinhos para ele, ver se fica contente, para não cortar relações, né? Porque tem negócio do trigo, de combustível, não sei o quê. Mas nós não pode entrar, porque se a gente entrar, nós vamos ter que responder com muito mais brutalidade.
brutalidade. Não se vence guerras levantando bandeirinha de paz. Quem levanta bandeirinha, cartazinho, são os bobinhos que vai para a porta da Casa Branca, fica lá pagando de bobo. Que lá não vence guerra. Guerra se vence com brutalidade, com extrema brutalidade. Compreendeu ou não? Nós vamos ver um caso aqui de assustar, né? Uma carnificina que aconteceu, mas nós vamos trazer isso para a realidade espiritual, ok? Não é o nosso intuito aqui falar que você tem que ser bruto com ninguém. Por que não? Porque a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados e potestades do ar. Alguém está te ferindo, está te perseguindo, está sendo bruto com você, você não vai responder com brutalidade. Você não paga o mal com o mal, você responde o mal com o bem, principalmente orando pela pessoa, porque a pessoa pode falar que não gosta de você, pode falar que não quer olhar na sua cara nunca mais, mas ela nunca poderá impedir que você ore por ela. Pegou aí ou não? Você pode armar um soco para dar na cara de alguém, ela pode defender, ela pode sair correndo, ela pode te dar 2 de volta, né? Mas se você orar por ela, ela não tem defesa nenhuma contra a sua oração. Compreende isso? Diga amém. Todo mundo agora entendeu o que eu quero falar? Então Jeú, ele é ungido rei de Israel. Israel tinha até templo de Baal. Israel tinha sacerdotes do diabo, do deus Baal. Acredita nisso? A nação de Deus, o povo de Deus, tinha poste ídolo a Baal espalhado por toda a nação. No meio do mato tinha altares para sacrificar para Baal. Virou uma peste a adoração a Baal. O povo estava esquecendo de buscar o Senhor. É uma coisa que aconteceu muito na pandemia, né? Ninguém encosta em ninguém, igreja contamina, não vai mais na igreja, fica em casa, tudo tá sujo e tal, e aí vieram outros deuses, né? Agora nós temos outros deuses para os quais a gente sacrifica e se curva. Não estou dizendo que é pecado, mas é metáfora, figura de linguagem aqui. Pastor, que ídolos que ficaram fortes depois da Covid, durante a Covid? O celular ficou mais forte. Nós pede, nós compra, nós faz tudo. Ninguém cozinha mais. Só o iFood cozinha. Ninguém sabe fazer mais nada. Gente, eu fui comprar um sorvete para a Aimee outro dia, e eu olhei assim, eu falei, achei interessante, né? Tinha a plaquinha do iFood. Eu falei, uai, mas vocês entregam sorvete? Gente, o povo não quer sair de casa para tomar um sorvete. Ele prefere o trem chegar derretendo na garupa da moto. Ninguém quer saber de mais nada. Daqui uns dias vai pedir para entregar quisuca e ovo frito. Eu queria um suco e um ovo frito. Aliás, tem? Meu Deus. Aliás, nem precisa você falar no iFood, é assim, né? Assim, adicionais. Também compro, bom. A Netflix ficou mais forte, a Paramount Plus, o Prime, o Star Plus, o Globoplay, essas coisas aí, tudo, esses serviços de streaming, tudo ficaram mais poderosos. O YouTube, Deus, essas lives, nossa, bilhões de dólares voando para lá e para cá, né? E a gente ficou mais fraco, a nossa cultura foi, degringolando. Ninguém lia a Bíblia mais. Bíblia hoje é legal também, não vou falar não, mas só para você entender o que é o mundo hoje. A Bíblia hoje, você não tem a pessoa lendo Bíblia mais. A pessoa tem a Bíblia instalada e ela recebe notificações.
Versículo do dia: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Já li a Bíblia hoje. Eu não estou falando que é ruim, é legal. Só que para você entender como é que a gente está escravizado, a gente está dependendo cada vez mais. E um povo escravizado, ele tende a esquecer quem ele é. Bom, aí Jeú assume e ele cria uma estratégia. Não, Deus é que é o Senhor de Israel. Eu sou o governante de Israel, então eu vou fazer qualquer coisa para Deus prevalecer sobre Baal. Jeú fala assim, ele conta uma mentira. Ele fala assim: a partir de hoje em Israel todo mundo vai adorar Baal, inclusive eu. E nós vamos inaugurar essa nova era em nome do Deus Baal. Mas era mentira. E vamos fazer um grande sacrifício no templo de Baal. Vamos para lá, anuncia lá. E não é para faltar ninguém, que eu sou o rei, eu estou mandando. E vieram todos os adoradores de Baal, todos os sacerdotes entraram naquele templo. O rei Jeú arrumou 80 soldados e falou assim: ó, fica um pouco, pôs eles lá na porta. Um moncado vai entrar aqui comigo. Eu falo moncado, né? O moncado vai entrar comigo e um pouco, o restante vai ficar do lado de fora. Se escapar algum né? Conseguir alguém escapar, pega ele também. E nesse dia eles mataram, olha a brutalidade, eles mataram todos os profetas e todos os adoradores de Baal. Nesse dia, imagina, gente, a carnificina, que loucura, é brutalidade, é coisa de filme de terror. Mas pensa comigo, onde a gente quer chegar. Nesse dia eles, né, mataram esses homens todos, os profetas de Baal, que é um demônio, tá? Baal é um deus terrível, um deus pagão, um demônio mesmo. E eles destroem esse templo de Baal e transformam ele em privadas públicas, em latrinas. Está escrito isso aqui. Não, isso é uma nojeira, então ele vai para o lugar dele, para nojeira, para todo mundo saber. Então, Jeú, a Bíblia conta que Deus se agradou que Jeú fizesse isso. Os dias são diferentes, né? Mas está na Bíblia porque tem propósito. Fala comigo, se está na Bíblia, é porque Deus quer ensinar alguma coisa. Compreendeu, né? Amém? É chocante isso aqui. Você fala, não, mas Deus, tadinho, Deus era ser humano. Hoje a conversa é essa, tá? Mas se você pesquisar o que os adoradores de Baal faziam, aí você fala, não, tinha que matar mesmo. Certo? Nós não vamos entrar nisso. Toda espécie de nojeira, de sacrifício humano. Pior do que um Estado Islâmico, porque tinha toda uma bruxaria envolvida também. Então, não fica assustadinho não, porque sempre, fala de novo, se está na Bíblia, tem propósito. Então, o que Deus ensina para a gente agora levar para casa uma visão de vencedor? Porque todo culto você tem que levar uma bênção para casa. Todo culto você tem que levar um resultado para a sua vida. E aí você vai perceber um detalhe aqui. Eu vou por partes, mas essa história não termina tão bem assim. Jeú faz uma coisa que agrada muito a Deus. O que é? Você eliminar da sua vida o que contamina a sua comunhão. Você acha que se você tem uma amizade que te leva para o inferno,
E a amizade do mundo aí, que é excelente, né? Contato, falei disso quarta-feira. Você tem que ter uma lista de contato, de acesso, muito boa. Enfim, muito bom. Eu estou falando de amizade íntima, né? Você tem uma amizade íntima com uma pessoa que só te leva para o buraco, que faz você pecar. Você acha que Deus vai ficar triste se você cortar relações com essa pessoa? Ele vai ficar feliz com você. Ele vai ficar feliz. Você vai agradar a Deus. Por quê? Porque você está renunciando. Gente, o que Deus opera quando a gente renuncia, eu não julgo ninguém, irmãos. Eu não falo mal porque uma pessoa pecou, porque fez isso, porque fez aquilo. Porque cada um tem o seu pecado. Cada um tem lá a sua fraqueza. E isso não importa para Deus. Ok? Isso não importa. O que importa para Deus? Importa que a pessoa, mesmo que goste daquele pecado, que a carne nossa é ouriçada, né? Ela é ouriçada. Ela entra em consonância facinho com as coisas do diabo, com as coisas erradas. A carne, ela tem essa tendência, né? Não importa o pecado. O que importa? Importa que a pessoa renuncie, ainda que ela goste. Não, mas eu renuncio. A história de Kathryn Kuhlman, uma mulher maravilhosa, usada por Deus, uma avivalista da era recente da igreja moderna. Depois você pesquisa lá quem foi Kathryn Kuhlman. Kathryn Kuhlman, ela hoje seria... Você tem que estudar e você tem que conhecer a história desse pessoal usado por Deus, irmãos. Você vê o tanto que eles já renunciaram. Sabe o que ela mais renunciou na vida dela? Opa! Tá servido? Eu lembrei do menino que chegou na hora, o culto estava demorando a acabar. O menino chega lá no culto e fala: ô pai, vamos que está na hora do Superman. Amém. Kathryn Kuhlman, sabe o que ela renunciou? A paixão da vida dela. Não estava dando certo, o bicho estava atrapalhando ela a pregar, não estava rolando, sabe? Mas ela era apaixonada pelo homem só. Se você entender quem é Kathryn Kuhlman, depois você pesquisa no YouTube lá, deve ter vídeos sobre ela. Gente, é uma Aimee Semple McPherson. Dizem até que as duas eram amigas. A Aimee Semple viajava várias horas para encontrar com a Kathryn, sabe? Um negócio assim, eu esqueci a cidade, mas era assim. Ela renunciou à paixão da vida dela. Você tem alguma paixão na sua vida que você morre se você ficar sem? Não estou falando de pessoa, não, estou falando de hábito. Oi, se eu ficar sem, eu morro. Eu vou te contar uma coisa agora. Você gostaria de viver uma nova história? Sim ou não? Toda nova história, alguma coisa tem que ficar para trás. Toda nova história é uma morte e uma ressurreição ao mesmo tempo. Se você não está preparado para ver isso, por isso que sabe que as pessoas que quebram, tem pessoa que quebra e volta a ficar rico de novo. Ninguém entende por quê. É porque essas pessoas, elas sabem viver uma nova história. A maioria não sabe. A maioria fica curtindo derrota. Eu não sei, pastor, por que foi que aconteceu isso? Quantos milionários que nós sabemos as histórias, que eles se tornaram milionários só depois que eles quebraram mais de uma vez. Mas não, a gente fica lá fazendo pergunta. Você chega num velório, as pessoas ficam perguntando: por que, pastor, que isso aconteceu? Tem explicação, pastor? Eles querem que eu responda essas coisas.
Gente, morte e ressurreição é um fato. Não tem resposta, é a vida, funciona assim. Você já viu que tem pessoa que não consegue viver nova história? Ele é traído, ela é traída, morre alguém, e ela fica lá falando, eu estou assim, desde que o Genivalberson, eu vi uma mensagem no celular dele, nós terminou por causa de uma bobagem, então volta para ele. Vai ser melhor do que você ficar em depressão, que você ficar curtindo a derrota. Você não sabe viver uma nova história. Quando você aprende a viver uma nova história, você não fica lá se lamentando porque algo aconteceu. Você chora, a psicologia chama de elaboração, né? Você elabora aquele luto. Tem gente que esconde os meninos quando morre alguém. Não, vamos deixar eles ir lá não, porque tadinho dos meninos. Aí cresce aquelas crianças que não sabem perder nada, que não sabem abrir mão de nada. Uns meninos mimados, que se você não der um telefone de 15 mil reais para eles, eles tá morrendo, quebrando na casa. O que está acontecendo, né? Mimado, menino mimado, e tem homem mimado. Tem homem mimado. Se a mulher não pedir no iFood um ovo frito para ele fica emburrado uma semana. Uai, mas não estou entendendo, pastor, ora para nós, o que aconteceu? O que aconteceu? Que você está assim, um casal tão bonito, tem tudo para ser beleza? Tudo começou com o iFood. É que o amorzinho gosta de ovinho frito, gema mole. Só tem no iFood. Aí ele ficou bravo comigo. Homem mimado, tem demais. Tem mulher mimada. Tem. O homem tá saindo na pressa para trabalhar. Opa. O que, bem? O que foi? Uai, se você não sabe, então também não fala. Uai. É desse jeito. Então, o que Deus ensina para nós? Nós precisamos abrir mão, renunciar e eliminar, se caso, tá? Aquilo realmente atrapalha a nossa convivência com o céu. Você tem que ser brutal, porque o diabo, você não pensa, mas ele é brutal. O diabo, ele parece uma planta carnívora. O diabo, ele é bonitão, sabe? O diabo é bonitão, ele é aquela velha história da planta carnívora, do boto cor-de-rosa. O diabo, ele sabe ser charmoso com as pessoas. Ele não apresenta nada ruim, nada feio para ninguém. As coisas do diabo que são feias, na verdade, são consequências. Pegou ou não? Fala comigo, o diabo não mostra nada feio para ninguém. Quem entendeu? Então, a moscazinha, ela pousa na planta carnívora porque ela tem um cheiro agradável, ela tem cores bonitas, chamativas, mas dali ela não sai mais. Ela vai ser digerida, ela vai servir de alimento. Então, eu não sei qual é a sua dificuldade de vencer na vida, mas você sabe. Aí eu tenho uma coisa para te contar, que eu falei que a história não acaba muito bem, e é ruim essas palavras, né? Que tem uma história, não é boa, né? É ensinamento nessa manhã. Mês de junho está chegando aí, e vai ser um mês de vitória na sua vida. Entre aspas, mas são sanguinários, né? A estratégia deles é ser tolerante. Então o Jeú começou a fazer vista grossa quando aparecia, porque destruiu o templo, tá? Fez virar banheiro público, latrina,
mas sobraram alguns bezerros de ouro em alguns lugares na terra, um lugar longe. A gente até pode assim entender, né? Vamos supor, tem lá no estado do Paraná, descobrir que tem um bezerro. Aí o governador, o Bolsonaro, teria que arrancar daqui só para quebrar o bezerro de ouro e tirar foto, sair no jornal. Entende? Então eu fico imaginando a logística, devia ser um troço meio complicado. Aí ele começou a tolerar esses bezerros de ouro. Quando aparecia um altarzinho lá, tal, ele falava: "Não, nós já quebrou o templo mesmo, já matou todo mundo, larga esse trem pra lá." E isso desagradou a Deus. Por isso que tem crente que ele vai, e na hora que ele está para arrebentar, para ser feliz, para vencer, ele começa a tolerar um trenzinho aqui, tolerar um trenzinho ali. É igualzinho nós que está fazendo dieta. Nós começa numa pegada, moço do céu. Não, eu perdi 2 quilos, eu perdi mais 1 quilo, eu perdi 2. Aí na hora que você perde um tantão, você começa a tolerar uma coxinha. Não, mas isso é tão bom. Olha aqui, gente, né? Você começa a tomar, tolerar um copo de Coca-Cola. Oh, Jesus maravilhoso. E você vai tolerando uma coisinha aqui, outra coisinha ali. Aí você chega lá e fala assim: uai, eu não estou entendendo, que eu não estou, eu falo entre aspas, eu não estou emagrecendo mais. Eu não emagreço de Lourdes. Mas você começou a tolerar, ué. Um brigadeiro. Ó. Parece uma bola de sinuca. Eu vou comer só um. Ué, mas curui também uma bola de sinuca desse tamanho. Se comer 2, vai pro hospital com a glicose 600. Misericórdia. É assim. Por isso que você tem que ser brutal. Ah, mas a Fatinha vai ficar com raiva que eu não estou indo lá mais. Hoje tem uns trem que eu vou te falar com você. Para nós não presta mesmo não. Porque você está lá no meio. Jesus ia muito no meio dos ímpios. Mas Jesus, ele sabia o que ele queria. Ele queria tirar alguém de lá do meio. Não é igual nós que fala assim: vamos lá, a festa do Gene Barberson, nós só vai lá um pouquinho e volta, que nós é da igreja. Aí chega lá, tem tudo que não presta, tem música feia, tem gente mal vestida, tem palavrão, tem bebida, tem pingaiada, tem tudo que você um dia foi liberto. Aí no outro dia você vai: vamos lá no Botafogo para nós jogar uma bola. E eu falo isso que tinha um caso aqui que o irmão punha bebida, as canjibrinas dele, ele punha na latinha de Coca-Cola. É desse jeito. Põe no treme-treme. Amém? Então você tem que ser brutal. Quando você for brutal, Deus vai se agradar. Não importa o seu pecado, não. Porque Deus sabe, não, ele era chegadinho nisso aí, mas ele abriu mão por mim. Entendeu? Ele abriu mão por mim, por nós. Aí, só que ele foi tolerando. E aqui no finalzinho, eu até vou ler para você, para a gente encerrar. Quer ver? No versículo 28 fala assim: assim Jeú exterminou de Israel a Baal. Porém, não se apartou Jeú de seguir os pecadinhos de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel, a saber, dos bezerros de ouro que estavam em Betel e em Dan. Pelo que disse o Senhor a Jeú: porquanto bem olha aí como que Deus estava feliz com ele no começo. Porquanto bem
bem executaste o que é reto perante mim, e fizeste à casa de Acabe segundo tudo o que era do meu propósito, teus filhos, olha a bênção de Deus, gente, o que é ser abençoado por Deus, gente? Teus filhos até a 4ª geração se assentarão no trono de Israel. Nossa, vale a pena você abrir mão de algo com brutalidade no sentido bom, para você ser uma pessoa abençoada em tudo que você faz. Vida financeira, vida sentimental, que são 2 áreas que o diabo consegue detonar com as pessoas por causa disso. Por que uma pessoa entra no vício, irmãos? Por causa de relacionamento. Relacionamento com pai, com mãe, relacionamento errado com pai, com mãe, vida sentimental destruída. Pergunta, faz uma pesquisa. Eu estava vendo um camaradinho que ficou milionário falando, ele até faleceu já. Ele falou assim: depois que eu fiquei rico, eu fiquei milionário, não tinha sentido mais minha vida, eu fui para a rua entrevistar mendigo. Fui para a rua entender o que faz uma pessoa virar mendigo. É coisa interessante. E é tudo coisa que começa pequenininho, e a pessoa vai deixando, vai tolerando. Mas, o 31, Jeú não teve cuidado de andar de todo o seu coração na lei do Senhor. Tá vendo, gente, os detalhinhos? Eu vou te contar mais uma coisa, você construir, moldar sua mentalidade. Vamos para a igreja, Fatinha? Uai, de Lourdes, vamos, né? Porque a gente tem que fazer a parte da gente. Se Deus é por nós, quem será contra nós? É uma mentalidade que parece que na igreja é um sacrifício, fazer uma corrente, nossa. Ir na célula, comer bolo, beber chá de mate, parece que é nossa, dá um trabalho, meu Deus. Oi, nem acredito que chegou o dia da célula, não, gente. A semana tá voando, não tá, irmão Marcos? Ah, não, gente. Gente, se isso não é derrota, uma mente derrotada, eu não sei mais o que é. Veja comigo, Jeú não teve o cuidado. Gente, tem que ter um cuidadinho, uma técnicazinha, prestar uma atençãozinha com a nossa vida com Deus, sabe? Vamos para a igreja, fulana? Ô, pastor, eu vou precisando, bobo. Eu estou precisando, bobo. Filha, olha, presta atenção. É o seu Jesus que morreu na cruz por você, te ama. Pensa nisso. E a sua alma é sedenta por Ele também. Às vezes a carne está mais latente na sua vida, você não presta atenção nesse lado espiritual, porque a sua alma está desligada, ela está ali no modo off, a alma está meio gelada, meio pré-morta, né? Não morreu ainda, né? A morte eterna ainda vai vir, mas está ali nem no stand-by não está no off mesmo. Stand-by é o controle remoto lá no céu, vem, mas opa, amém, aleluia. Stand-by assim, fica aquela luzinha acesa, né? Tá apagada a tela, mas a luzinha tá lá. Opa, tô no stand-by, pastor. A hora que Deus tocar, eu vou. Beleza, só não espera o toque de Deus seja amassar seu nariz, porque isso aí também dá errado. E aí volta chorando. Ai, pastor, eu nunca podia ter saído dessa obra. Tá entendendo ou não? Então, ele não teve o cuidado de andar de todo o coração na lei do Senhor, Deus de Israel.
nem se apartou dos pecados que Jeroboão fez pecar a Israel. Está vendo que eu falei negócio do vínculo com pessoas erradas? Eu vou te falar duas coisas. Por que Deus não quer que você faça tal coisa? Porque talvez com essa tal coisa que você acha que só você faz, com isso você faz outros pecar. Veja, nós estamos vendo dois detalhes: o detalhe de fazer os outros pecar e o detalhe do relacionamento errado. Jeroboão, os pecados que você infeliz foi lá e aprendeu com Jeroboão. Deus não gostou disso. Por quê? Porque você fez pecar a nação inteira. Os meninos falaram aqui ontem também sobre influência, não foi, Carlos? Eles falaram assim que um rapaz entrou numa bitaca lá e comprou um tênis Nike. O influencer, esses digital aí do YouTube, né, que tem muitos milhões de seguidores, milhares de seguidores, ele comprou um Nike. Aí a garotada, a meninada que segue ele, nome, as lojas rachou de vender Nike. A Nike foi lá em cima. Aí um dia ele entrou noutra loja, nem tava ligando de fazer propaganda não, entrou noutra loja, comprou um Puma. Aí a galera na mesma hora largou o Nike para um lado e invernou no Puma. Aí ele teve um insight assim, segundo eles me contaram, eu não sei nem quem é o influenciador. Ele falou assim: ai, entendi, eu vou fazer uma coisa boa então, eu vou parar de fumar. Quando ele parou, milhares, olha que coisa linda, milhares de jovens também pararam de fumar. Está vendo o que Jeroboão fez? Por que Deus não gostou? Porque o pecado de Jeroboão fez pecar um monte de gente. O mesmo cara que foi lá e eliminou tudo de uma vez, as idolatrias, feitiçaria, o sacrifício humano, que é as bruxarias danadas, foi lá e começou a tolerar uma coisinha aqui, uma outra ali, e o pecado se alastrou de novo. Quem está entendendo, diga amém. Está vendo por que você tem que ser brutal? Porque se você for bonzinho, você vai começar a tolerar uma coisinha aqui, outra ali, e de repente você afunda de novo. Entende? Por isso que eu falo, gente, para de ser bonzinho. Você não pode ser bonzinho, não. Vamos chamar ele para ajudar nós a bater a laje aqui até 7 da noite. Ele é tão bonzinho, ele não cobra nada. Ô gente, estão com Deus, viu? Aí você fica lá de mão banando. Não, adjutório é adjutório, né? Todo mundo junto e sem ganhar nada. Mas vamos chamar ele para carregar aquele guarda-roupa nas costas lá para nós. Ele é tão bonzinho. Seja bonzinho, não. Seja firme. Seja justo. Seja brutal com essas coisas que tentam te extraviar do caminho. Seja brutal, seja rigoroso. A palavra ela é tão enfática nisso, né? Ela diz claramente: se você não professa a mesma fé, se essa pessoa não professa a mesma fé, não recebe na sua casa, nem abre o rosto para eles, não. Ah, não, vai vir aqui na minha casa para pôr oi nas minhas coisas, para me amolar, para me deixar de cabeça quente, para tentar me encher minha cabeça de minhoca, não precisa nem vir. Ah, lá não, fulano, não vem hoje não, estou precisando não, passa o mês que vem. E aí eu queria finalizar, eu falei que não tem o finalzinho, o finalzinho é ruim mesmo, mas traz um ensinamento tão bom, não traz? Para a gente sair daqui vencedor hoje. Uma consequência terrível dessa tolerância de Jeú, ele foi abençoado, a bênção foi para os filhos, diga amém. Fala, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Meu filho, mas você pode estar velho, você pode ter uma idade aí avançada, já tem seus filhos, seus netos, e está aí falando, nada, já tem tudo, já não precisa pensar que mais nada, isso não é mais nada não. A bênção vai para os seus filhos, mas Deus também quer que você viva bem, independentemente da sua idade, independentemente dos anos de profissão, de trabalho, que você espirrou no serviço mesmo. Deus quer que você tenha uma vida plena. Não é só seus filhos, seus netos, não. É você também. Porque aqui tem uma palavra difícil de pregar. Ele foi tolerando isso e nessa hora Deus desagradou dele. Ele foi tolerando uma coisinha aqui, outra ali.
Deus ficou chateado, e aí vem uma palavra que eu achei aqui, que eu percebi ser uma consequência do pecado de Jeú. Naqueles dias, ao 32, começou o Senhor, eu vou ler só isso, tá, irmãos? Eu vou ler só isso. Começou o Senhor, ponto. Começou o Senhor a diminuir os limites de Israel. Você já viu que o mapa de Israel, o território de Israel é tão pequenininho? É uma tripinha assim, ó, no mapa. Esse tamanhozinho assim, cercado de inimigos. Agora, você já imaginou? Porque isso foi só melhorar quando Davi reinou. Davi foi o que mais conquistou território para Israel, até hoje, sabe? Quando Jeú peca, os inimigos foram estreitando as fronteiras, foram tomando território de Israel. Israel foi virando uma pulga, foi virando uma ervilha, um troço minúsculo. Por quê? Porque o inimigo ia avançando e ia fechando o território. Agora, o que mais me chama a atenção é Deus, não eram os inimigos tomando território. Aqui diz, Deus fez diminuir os limites. Oh, gente, nós estamos falando de nova história, nós estamos falando de crescimento, nós estamos falando de expansão, nós estamos falando de conquista nessa manhã. Mas tem muito crente que o próprio Deus está limitando ele, está falando, não, ele não pode ir não, se nós der espaço para esse menino aqui, Deus o livre, vai virar, como é que os meninos da gíria falam? Vai virar um moleque zica em Campo Belo. Nossa Deus, deixar essa mulher sorta, com dinheiro no bolso, e carrão, e mansão, e vai virar um, nosso Deus, vamos cercar, vamos tirar os limites. Nosso Deus, se nós deixar Adão e Eva aqui no meio dessa coisa, e comer da árvore da vida, e viver para sempre nessa terra, nessa mundiça que está, vamos tirar isso para fora do jardim. Então, talvez você é um bom cristão, talvez você é uma pessoa que agrada a Deus, mas você vem ao longo dos anos tolerando alguma coisinha aqui, outra ali, e Deus é obrigado a diminuir os seus limites. Mas eu quero que você lembre que você serve um Deus para o qual não há impossíveis. E talvez hoje, nessa manhã, Ele quer expandir esses limites na sua vida. Fique de pé no seu lugar, nós vamos orar nesse momento. Nós estamos falando de abrir portas na quarta-feira. É muito provável que na próxima, não nessa quarta, na outra quarta, nessa quarta ainda teremos a abertura das portas abertas. Nós falamos quarta-feira sobre abrir mão. Para manter uma porta aberta, às vezes é melhor abrir mão. Você manter uma porta de uma empresa aberta para você, é melhor você abrir mão de algumas. Deixa a porta aberta. Gente, aprende a identificar a conversa fiada do diabo. Você pensa, não, isso aí nem eu não penso assim não, aí. Eu estou com a mentalidade restaurada. Fala amém. Você tem que identificar, não, esse pensamento não é meu não, ele está amarrado em nome de Jesus. Isso é conversa fiada do inimigo. Então, aprende a abrir mão de algumas coisas para manter a porta aberta. Manter o céu aberto. Essa semana vai ser milagrosa para você. Durante a semana você vai entrar no mês de junho, não vai? Entra glorificando o nome de Deus em tudo que você fizer. Para de curtir derrota e já pensa lá na frente. Se veja como você quer que você esteja, tá? Nós vamos aprender muita coisa. 2022 eu falei para vocês no projeto de vida, não foi? E está se cumprindo. Agora, outra, inclusive quarta-feira, se você não pegou essa chave, pega, porque não vai ter mais. E vem na quarta para você pegar e traz uma chave velha para mim. Você que não trouxe, traz uma chave velha, uma chave que não abre nada, não fecha nada, para simbolizar esses engastalhos, essas pedras de tropeço na sua vida, que Deus vai tirar e vai te dar uma chave nova. A porta que Deus abre, ninguém pode fechar.
Vamos para o Pai, glória a Deus, Deus eterno e poderoso. E nós queremos ministrar isso, Senhor, para que o Teu nome seja engrandecido na vida de todos aqui, Senhor. Pai querido, ensina-nos, ó Pai, a arte de guerrear, a arte da guerra, Pai, os segredos para sermos vencedores nesta terra, os segredos para trazer as bênçãos do céu nesta terra, os segredos para se fazer cumprir a Tua vontade nesta terra, meu Pai, assim como ela é feita no céu. Esta semana estaremos entrando no mês de junho, na metade deste ano, Pai, 2022, e eu já vejo esta igreja sendo abençoada, ela sendo abençoada com a graça, com a bênção, com a unção do Senhor nosso Deus. Ô Espírito Santo, vem fazer milagres aqui, Senhor, vem trazer a Tua bênção, ó Pai, para o Teu povo ser abençoado neste lugar, ó Pai querido. Que esta semana seja uma semana milagrosa, uma semana cheia da presença do Senhor, Pai querido. Que aquilo que estava impedindo os limites de se expandirem, de avançarem, possa agora ser removido da nossa vida, porque o tempo da vitória chegou, o tempo do Seu nome ser glorificado na nossa vida é agora, meu Pai. Estende sobre a igreja a Tua bênção nesta manhã, hoje e sempre. Amém e amém. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo seja na sua vida e na sua casa hoje e sempre. Amém e amém. Bom dia, família, paz seja convosco.